1 Coríntios 14, versículo 10. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra agora. E nós vamos daqui a pouquinho fazer a busca do Espírito Santo. Nós pedimos prosperidade agora, nós pedimos saúde, pedimos pelos nossos pais, sogros, oramos pelos filhos, oramos pelos netos, mas a próxima oração é para acender dentro de nós a luz de Deus. Glória a Deus, porque não adianta, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai sentir que não tem nada. O que é que sustenta o cristão? Eu estava falando isso ontem com a minha esposa e falava também com alguns bispos. Se todas as pessoas que já entraram na igreja ficassem na igreja, não caberia. Nós temos 50 igrejas em Manaus, não caberia em todas elas. É ou não é verdade? Se todas as pessoas que já foram convidadas vieram, que prometeram, eu vou pegar firme, eu vou fazer a campanha, pessoas que foram curadas, pessoas que foram abençoadas, mas por que não permaneceram? Porque deram mais atenção às mãos de Deus do que os pés do Senhor. Não sei se você vai entender isso. Maria estava sentada aos pés do Senhor, não é verdade? E o que Jesus disse para ela? Ela escolheu a boa parte. Escolher a boa parte não é a bênção, é o abençoador. Tem diferença entre o milagre e o que faz o milagre. Tem pessoas que só vêm à igreja para buscar o milagre e não aquele que faz o milagre. E por isso não suportam as tempestades, as dificuldades, não conseguem firmar, não conseguem ter permanência, vivem caindo e levantando, caindo e levantando. Aí alguém diz assim, mas o cair não é do homem e o levantar é de Deus? Sim, mas você vai ficar levantando e caindo até quando? Está na hora de você nascer de novo, fundamentar sua vida cristã, estabelecer uma vida com Deus, porque o tempo se aproxima. Diga glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, dirige a tua voz, porque o que nós queremos é a tua companhia, mais do que as tuas mãos, os teus pés, é os teus ensinamentos, é o Senhor nos dirigindo. Eu quero a tua presença aqui hoje, Pai, mais do que o ar que eu respiro, porque se o ar me faltar, eu morro, mas se a tua presença me faltar, eu perco a minha salvação, e eu não posso viver sem a tua presença. Então vem, Espírito Santo, essa manhã, e fala aos nossos corações, como dizia as igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor fala com as igrejas, e quem crê, diga amém. Amém? Então, por favor, tente não conversar, evite andar, a não ser o necessário. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida, posso ler? Há sem dúvida, muitos tipos de vozes, aonde, igreja? No mundo, nenhuma delas, ou deles, contudo, sem sentido. Olha para mim, toda voz que você ouve, ela tem um propósito, ela tem um sentido. Consegue me entender aqui ou não? Como assim, bispo? Vou explicar. Existem vozes que quando você está triste, Deus usa alguém com uma voz para te levantar. Sim ou não? Ela tem um sentido, te pôr para cima, melhorar a tua vida, te encorajar. É ou não é verdade? E às vezes no mesmo período, alguém vem com uma voz já para você desistir, para você parar. Presta atenção. Para você não conseguir chegar lá. Ou seja,
é a voz que tem um propósito para te parar. Se tem vozes que querem te levantar, existem vozes que querem te derrubar, sim ou não? E ela pode ser disfarçada de um amigo, de um parente, de uma família, porque o diabo, ele usa também pessoas. Só que eu quero que você entenda que independente do tipo de vozes, se a gente afunilar, no final, só vai ter dois tipos de vozes: a de Deus e a do diabo. A voz que encoraja, de Deus; a voz que derruba, a do diabo. A voz que te põe para cima, a de Deus; a voz que te põe para baixo, a do diabo. A voz que te põe certeza, a voz de Deus; a voz que te põe dúvida, a do diabo. Quem está entendendo? E você pode ver, Deus, presta atenção por favor, Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre nos dando a direção. Se você quer ouvir, amém? Olha o que ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, todos nós ouvimos a mesma palavra. E aí você entende por que algumas pessoas estão na igreja e elas estão dando testemunho, estão vencendo a vida dela, a pregação é a mesma. E outros estão na igreja e a vida dela parece que anda em quê? Em círculo. Ela fala, mas por quê? Porque ela ouve, mas não quer colocar em quê? Em prática. Olha o que diz, continua comigo. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei o quê? Estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ou seja, se você ignora quem está falando, você se torna um desconhecido para aquela pessoa. Vamos lá onde eu quero chegar. Se Deus está falando comigo, presta atenção que é muito sério. Se Deus está falando comigo e eu ignoro, não é bem assim. O que eu estou me tornando para Deus? Um desconhecido. Quem está entendendo? É pesado. É pesado. Se o diabo está falando comigo e eu ignoro o diabo, o que eu estou me tornando para o diabo? Agora pergunta: você quer ser conhecido de Deus ou do diabo? Então, olha o que ele diz lá em Malaquias: por que me diz Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Olha como é sério. Por que me diz Senhor, Senhor, e vive fazendo o que você quer e não a vontade de quem? Então, como fazer para não ouvir a voz do diabo e dar ouvido à voz de Deus? Você precisa nascer de novo. Você precisa ser cheio do Espírito. Quem está entendendo? Gente, não deixa ninguém tirar sua atenção, não. Geralmente nessa hora, Satanás tenta de tudo para roubar a sua atenção. Então presta atenção, por favor. Então veja, o diabo, ele quer falar. E Deus também quer falar. Só que Deus trabalha com a certeza. E o diabo trabalha com o quê? Com a dúvida. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera. A dúvida é a inimiga da fé. Então, se você quer arrebentar, você tem que dar ouvido a quem? Espírito Santo, fala comigo. De manhã, não pode sair de casa sem orar. Não pode fazer nada sem orar. Senhor, me dá a direção, me fala comigo. E abrir a Bíblia e pegar, Senhor, eu quero crescer na fé. Como é que eu ouço a voz de Deus? Não é ficar ouvindo qualquer um por aí. É pegar a Bíblia. Senhor, fala comigo. Me dá uma palavra, me dá uma direção. Ei, aqui está a voz de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê na palavra não será o quê? Confundido. Porque tem pessoas confundidas? Porque elas não estão ouvindo estão ouvindo um monte de gente, menos Lembre-se, há muitas vozes aonde? No mundo. Não foi isso que nós lemos agora? Tem um monte de gente aí, e tem voz
que até diz que é de Deus, mas não bate com a palavra. Quem quer arrebentar na sua vida? Quem que você tem que ouvir? O que Jesus falou lá em João 14? Aquele que me ama, ouve a minha voz. A ovelha ouve a voz do seu pastor, não é o bispo Tiago. Ah, não, o senhor é meu pastor. Não, não sou não. Tudo passa nessa vida. O seu pastor se chama Jesus Cristo. Não é uma religião ou um homem. Quem guia as suas ovelhas ao rebanho é Jesus Cristo, Salvador de todo aquele que crê nele como seu único Senhor e Salvador. Então esta manhã, você precisa dizer para Deus: Senhor, abre meus ouvidos para te ouvir. Eu não quero ser confundido, eu não quero cair em tentação, eu não quero perder. Lembra do jardim do Éden? Gênesis capítulo 3. Deus tinha feito tudo de bom e de melhor. Tudo de bom e do melhor. E ele disse o que para Eva e para Adão? Esta árvore aqui, que está no meio, todas as outras você pode. Tudo você pode, mas essa você não pode. E o diabo, a serpente, Gênesis 3, não é isso? Consegue colocar para mim aí, filho? Eu acho que se eu não estiver enganado, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela quis confundir. Deus não falou não comereis de toda a árvore. Deus falou só de uma. Respondeu a mulher: não, dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Disse quem? Poxa, se Deus disse, por que duvidar? Se Deus está dizendo que é contigo, por que duvidar? Se Deus te escolheu, por que duvidar? Ah, mas eu sou incapaz. Poxa, pega a Bíblia. Deus nunca contou com capaz. Você está achando que você... Mas bicho, quando eu olho para mim, quando eu olho no espelho, eu vejo que por mais que eu queira para os outros me mostrar, mas eu sei que eu tenho as minhas limitações. Deus não escolhe ilimitados, mas Ele escolhe limitados, põe o Espírito dEle e faz você ser um ilimitado. Vamos dizer assim, se você consegue entender. Moisés, gago: Senhor, eu sou pesado de boca. Deus falou assim: e quem falou que é você que vai falar? Eu vou falar, você será a minha boca no meio do povo de Deus. Só faz o que eu estou mandando, Moisés. Quem está entendendo? A mãe da fé. Como é chamada a mãe da fé? Você sabe não? O pai da fé é o quê? Abraão. Qual é a mãe da fé? Sara. Ó quem Deus escolheu para ser a mãe da fé. A mulher que não é estéril. Quem está entendendo? Deus não podia pegar um casal com útero e perfeito. Não, Deus escolheu os imperfeitos. Ei, você pode ser torto, você pode tremer, você pode ser careca, você pode ser gordo, você pode ser pequeno, você pode ser alto, você pode ser macho, você pode ter um monte de coisa. Se Deus escolheu você, Deus não está nem preocupado com a sua aparência. Torto ou não, alto ou baixo, magro ou gordo, você vai arrebentar porque Deus é contigo. Se o Espírito de Deus é com você, até o que era para dar errado vai dar certo. Você só tem que ouvir a voz de quem? De Deus. Escute Ele. Se Ele falar para você, vai, vai. Deus falou para mim: Tiago, eu sou contigo. Eu falei: então tá bom. Então por onde eu for, o Senhor vai me honrar. E Deus tem me honrado. E Deus tem me honrado. Eu não posso dizer que por onde eu passei, nesses mais de 20 anos que prego a palavra, que eu não pude perceber a companhia de Deus na minha vida. Até onde eu achei que eu ia fracassar, Deus me fez mais que um vencedor. Sabe por quê? Porque Deus
não conta com as suas limitações. Deus é ilimitado. Você, quando recebe o Espírito de Deus, lá em Atos capítulo 1, versículo 18, diz: e recebereis o quê? Poder. Ei, você está recebendo hoje poder. Não é poder daquele filme que você assiste, que o camarada solta raiozinho, não. Você está recebendo muito mais poder do que você imagina. Quando você se enche do Espírito Santo e você chega num bloco cirúrgico e você entra num hospital, os demônios que estão ali já começam a tremer, porque quando você vai dando um passo, vai chegando fogo, vai chegando, a Bíblia chama você de ministro labaredas de fogo. Quem está entendendo? Você não faz ideia da importância de buscar o Espírito, porque aí você vai ouvir a voz de quem? Todos os que desobedeceram a Deus trouxeram dor para si. Aí a Eva vai lá e desobedece a quem? E são expulsos do jardim. Jonas desobedece a Deus e vai parar na boca do peixe. Mas todos que creram, todos que esperaram, todos que confiaram na promessa, todos que não desistiram. E tem hora que você fala: meu Deus, está dando tudo errado, mas mesmo assim eu vou perseverar. Quem é que vai te sustentar nessa hora se não for o Espírito Santo? Então Deus mandou dizer para você hoje: enchei-vos do Espírito. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Ele falou assim, gente, preste atenção no que Jesus falou. Existem algumas coisinhas na Bíblia que você não pode deixar passar. Ele falou assim: e se alguém me servir? Ele deixou à vontade. Ele disse: você quer? Eu estou pronto. E se alguém me servir, o Pai honrará. E se você me ama, eu te amarei também. E eu e o meu Pai viremos para Ele e faremos nele o quê? Morada. Sabe onde Deus quer morar? No torto, no que deu errado, no fracassado, naquele que não sabe falar direito, naquele que de repente não sabe nem escrever o nome, naquele que não teve, como diz o mundo, a sorte da vida. Deus está procurando lugar. Se você falar assim para Ele: Senhor, entra na minha vida. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, com 15 para 16 anos. Eu tinha uma vida pela frente e eu não queria mais viver. Eu me lembro. E eu falei: se o Senhor existe, eu me entrego, porque eu não quero mais a minha vida. E Ele pegou aquela vida que estava dando tudo errado. Aí você vai dizer assim: mas com 15 para 16 anos, eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo. A pior. Naquele momento eu me senti valorizado por Ele. E Ele disse assim: eu te escolhi. Quando eu saí da igreja, parece que o ar era outro. E eu falei para Ele: me leva para onde o Senhor quiser. Eu quero falar disso que eu acabei de encontrar. Eu encontrei o tesouro que se chama Jesus Cristo, que não valoriza o que você tem. É terrível quando você é avaliado pelo que tem. É ou não é? Quando você chega num lugar bem vestido, você é bem tratado, porque as pessoas pensam: esse aí tem o que dar. É ou não é? É ou não é? Quando você chega de chinelinho de dedo, quando você chega meio largado, o vendedor fala assim: é sua vez, hora do meu almoço. Porque ele não quer perder a venda, ele acha que... Só que quem vê cara não vê o quê? Jesus está preocupado com o seu cabelo, com a roupa, com o que você veste. Mas se você aqui dentro hoje, nessa manhã, falar para ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Preste atenção. Se eu ouço a voz de Deus e ignoro, eu sou estrangeiro. Se eu ouço, eu sou amigo. Quem quer ser amigo de Deus aqui hoje? Prometa para Ele que você vai ouvi-lo. E Ele vai falar com você. Como, bispo?
Você vai ter a certeza. É algo que só quem nasceu de novo pode ter. Busque isso. Busque com a sua alma. Busque com a sua vida. Senhor, eu quero mais da tua presença. Quem quer mais de Jesus na sua vida? Feche a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos convidá-lo para entrar no nosso. Eu encontrei